Pequenos esquecimentos são comuns a partir de 60 anos de idade, e esses lapsos de memórias ocorrem em função da morte de neurônios que faz parte do processo de envelhecimento. Quem fala melhor sobre isso é a Leila Maria, neuropsicopedagoga. Quais são os principais desafios de memória que surgem com o envelhecimento? Pois é, né? A gente fica aí e os nossos idosos, os principais lapsos de memória, eles começam esquecendo torneira ligada, chama de fogão, esquecendo, por exemplo, esses dias minha mãe esqueceu a bolsa, a carteira dentro do Uber, sai rapidinho. Então, quando eles começam a ter que dividir, quando eles têm que dividir a atenção entre duas coisas, eles não conseguem. E eles acabam esquecendo coisas importantes, como agenda, compromissos. Tudo isso faz parte do esquecimento no período de quando a pessoa começa o seu processo de envelhecimento. Como o declínio em certos processos cognitivos, como a velocidade de processamento, impacta na memória do idoso? Muito, porque na medida que o idoso ele vai envelhecendo, ele vai ficando mais lento, o raciocínio dele ele vai ficando cada vez mais lento. E isso impacta no dia a dia. Porque às vezes quem é jovem, um idoso que está dentro de uma casa, por exemplo, muitas da família não vão entender que o processo com ele para levantar, né, para fazer as atividades, vão se tornando mais lento. Por quê? Porque naturalmente esse raciocínio mais lento vai impactando em toda a rotina do idoso. Então ele precisa de um planejamento melhor para que ele possa ser conduzido de uma forma bem tranquila. Quais estratégicas e práticas de organização e memorização podem mudar e ajudar a minimizar esquecimentos no dia a dia, no cotidiano? No cotidiano, a gente tem, né, usar o relógio no outro pulso, que a gente chama até de neuróbica, né, andar, fazer uma caminhada, fazer coisas diferentes. E hoje a gente tem também a escola, né, que é o Supera de Ginástica para o Cérebro, que é um treino cognitivo. Aqui nós temos uma ferramenta chamada Abaco, e que a função dela, principalmente para o idoso, é agilizar o raciocínio. Então, quanto mais ele pratica, aí tem alguns cálculos mentais, ele vai ali, ó. Então, além de trabalhar a coordenação motora fina, que vai refletir em toda a parte cognitiva do idoso, o Abaco, ele influencia diretamente para agilizar. O idoso, quando ele pratica bem essas atividades, ele consegue agilizar muito o raciocínio dele e melhorar essa capacidade, né, do dia a dia dele. É fundamental ressaltar que a perca de memória não é uma sentença inevitável, mas sim um aspecto que pode ser gerido e cuidado com muita atenção. Eu volto com você aí no estúdio.